Graça e paz, bom dia, feliz ano novo aí aqueles que estavam em viagem, né, retornando aí de férias, que vocês tenham um ano aí muito abençoado na presença de Deus, amém? Nós vamos meditar essa manhã em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 7 ao 18, nós vamos ler. Eu tinha colocado no tema do 9 ao 20, mas nós vamos ler dois versículos a mais aqui e parar no 18. E o tema que eu mencionei e escrevi é o nosso Salvador é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Esse é o nosso tema. Vamos orar antes de dar início à palavra. Pai, obrigado, Senhor, abençoa meus irmãos, a tua igreja, Senhor, que tua palavra possa vir de encontro. Eu oro, Espírito Santo, que me ajude, que possa compartilhar a tua palavra, Senhor, e que venha nos trazer despertamento e nos trazer luz, Pai, diante da tua verdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vou ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao 18. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, o irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze, uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém. Vamos meditar nessa passagem de Apocalipse, que todos devem se lembrar que a revelação que foi dada ao apóstolo João, né, mediante a revelação de Jesus Cristo. E nessa passagem eu gostaria de compartilhar com a igreja, compartilhar com vocês, quando nós pensamos sobre o nosso Salvador, sobre o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro que foi, como Cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Quando nós sempre lembramos dessa passagem, nós também não nos atentamos ao que a Bíblia vai falar sobre Jesus glorificado. E quando nós pensamos que ouvimos falar muito sobre o dia do juízo, né? A segunda volta, o dia que ele virá buscar a sua igreja. E nós sabemos que Apocalipse fala muito sobre, praticamente ela fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E quando nós pensamos sobre o nosso Salvador, conforme eu mencionei no tema dessa mensagem, como o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, e olhamos para o livro de Apocalipse, lógico que nós não vamos compreender totalmente, porque não
não é do nosso alcance, nós não alcançamos total compreensão, mas ela vai nos dar uma luz, ela vai nos trazer uma ideia, e o Espírito Santo é aquele que nos revela, né? E eu creio, tudo aquilo que está escrito é para a igreja, e não somente para a igreja, mas também essa palavra é para o pecador, é para arrependimento. E por isso eu creio que esses versículos que eu li, eles vão nos mostrar quem é Jesus. Sim, Ele é o nosso Salvador. Sim, Ele foi o Cordeiro que foi morto. Mas Ele é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então, a Bíblia menciona, no versículo 7 que nós lemos aqui, diz o seguinte: eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ele vem com as nuvens. E quando diz aqui todo olho verá, eu não sei como é que vai ser isso. Eu não posso te afirmar e detalhar. Mas uma coisa é certa: independente de onde as pessoas estejam, distantes do outro lado do mundo, pecadores, salvos, remidos, aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que os fiéis, aqueles que se mantiveram fiéis em todos os cantos da terra, todos verão, todo o olho verá a Jesus Cristo. E Ele não virá como Ele veio há mais de 2000 anos atrás, como um homem com as suas limitações, como um de nós, que sofreu dores, que foi insultado, que foi esbofeteado, xingado, pregado na cruz e foi rejeitado, humilhado. Ele virá, diz aqui, Ele vem com as nuvens, e até aqueles que os traspassaram, aqueles que o feriram, aqueles que o insultaram, verão a Ele. Todos verão a Ele. E quando nós pensamos naquela palavra que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, pense que quando você a gente lembra daquele versículo, quando Jesus ele vai na região dos Gadarenos, e aquele homem que tinha uma legião de demônios, em outros evangelhos vai citar 2 homens, mas você deve se lembrar que aquele endemoniado que tinha uma legião de demônios, que são muitos demônios, né? A legião são muitos demônios, eu não lembro exatamente quantos, se era centenas ou milhares. Mesmo os demônios que se rebelaram contra Deus, você deve se lembrar que eles correram e se ajoelharam diante de Jesus, se prostraram diante de Jesus e adoraram a Jesus. Olha só que interessante. Mesmo os demônios, que diante de Jesus não havia outra reação a não ser adorar, a não ser muitas vezes gritar, a não ser muitas vezes eles se prostraram. Então, não há como nenhum ser humano sequer, diante de quando Ele se revelar, todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. Sejam aqueles que rejeitaram, sejam salvos e os condenados, todos terão que dobrar o joelho diante do Senhor. E Jesus, aqui, quando nós lemos, ele se revelará não mais agora como alguém que se tornou um de nós. Ele já fez ele já veio como um de nós, como ser humano, e já morreu e ressuscitou. E agora, quando nós lemos o livro de Apocalipse, conforme os estudos, menciona sobre Jesus glorificado. Essa visão que João tem é de Jesus glorificado. E Jesus glorificado, essa visão que João tem de Jesus, já é algo muito mais
a dimensão de alguém poderoso, de alguém de tamanha santidade, de um Salvador que, além de Salvador, ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis. Essa visão ela se torna um pouco mais compreensível para nós. E quando nós pensamos que agora Jesus, essa visão mostra Jesus não mais, e eu não digo em fraqueza quando ele veio como homem, sim, em fraqueza como homem, porque ele sangrou, ele teve fome, foi insultado, né? Mas aqui a visão de João não existe agora diante dele, não é que ele está vendo Jesus glorificado agora em poder, em majestade, em santidade. E aqui então ele diz o seguinte, conforme eu li: e todos os povos se lamentarão por causa dele. O que é lamento? Lamento é quando a pessoa é mais do que um arrependimento, é a pessoa lamentar por algo que deveria ter feito ou algo que não deveria ter feito e fez. Como se fosse um arrependimento, mas tem muito mais peso. Eu creio que é o significado. Mas já será tarde. Mas agora, na segunda vinda de Jesus, ele vem para julgar. Ele vem para separar o joio do trigo. E diz assim, então, lamentarão por causa dele. No versículo 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E a Bíblia segue então dizendo, conforme João descreve: eu, João, companheiro de vocês, na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos. E agora vamos para o versículo 13, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz o seguinte, versículo 13, eu vou ler. Vou ler a partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Vejam a visão que João tem agora de Jesus. Até então, João, ele foi o discípulo amado de Jesus, não é? Ele estava sempre próximo de Jesus e tinha essa intimidade com Jesus. Então, as lembranças e a imagem que ele tinha de Jesus como um homem, né? Alguém, Deus encarnado, veio como homem, e João pôde ter então essas lembranças. Mas agora João, ele está diante de Jesus, mas glorificado. Mas a visão que João tem é que ele vê agora alguém, o próprio Senhor Jesus, que diz aqui, semelhante ao Filho do Homem, com uma veste, um cinturão de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos, tão brancos como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E quando nós pensamos no cinturão de ouro e a veste, que representa essa veste, conforme os estudos, a veste, o sacerdote, né, usava as vestes, se vestia, tinha essa roupa representando aquele que intercede por nós. E Jesus foi aquele que diante de Deus, ele se apresentou diante de Deus para que nós não tornássemos culpados e condenados. Então aqui diz sobre essas vestes. Mas o que me chama a atenção é que diz o seguinte: além dos cabelos brancos como a neve, e pode, conforme os estudos, também pode significar uma sabedoria
que não podemos medir, mas diz aqui que seus olhos eram como chama de fogo. Então, a visão que João tem agora é bem... Não estou falando que Jesus agora é um Jesus diferente, mas é uma visão que talvez ele jamais imaginaria, esperasse ver sobre Jesus. Olhos como chama de fogo. E eu não posso te explicar detalhadamente o que é os olhos como chama de fogo, mas vamos pensar. Que ser que tem olhos como chama de fogo? Nenhum. E os olhos como chama de fogo, alguém que possui chama nos próprios olhos, eu não estou falando de fogo, literalmente fogo, mas nessa visão ele pôde ter uma ideia de que o Senhor dos Senhores, o Jesus Salvador, ele tem, até nos olhos dele, ele tem fogo, ele tem chama. O olhar dele é um olhar do Senhor dos Senhores, na qual não existe lugar que ele não alcance. Os olhos de Jesus carregam chama de fogo, porque ele é muito mais do que um cordeiro. Sim, ele foi um cordeiro imolado, mas agora ele é Senhor dos Senhores, e há chama em seus olhos. E uma ideia que veio sobre chamas é que a gente acha que as chamas, o fogo, a gente pensa, a única coisa que apaga o fogo é a água, né? Mas você já viu que aqueles soldadores que eles soldam aquelas estações de petróleo debaixo d'água, e até debaixo d'água eles conseguem acender o fogo com maçarico? Então, pense que as chamas dos olhos de Jesus são muito mais poderosas, são muito mais brilhantes, são muito mais, não sei se eu posso dizer a temperatura, mas elas têm algo que a gente não consegue mensurar. Mas diz aqui, olhos como chama de fogo. E diz o seguinte também, seguindo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E vai dizer no outro versículo, na outra versão, que é como bronze polido. E a fornalha ardente, quando ela passa pela fornalha, se torna um metal ainda mais puro, né? E diz sobre os pés, e a Bíblia menciona sobre quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. E diz aqui que os pés, que João tem a visão dos pés, e olha para os pés de Jesus e diz, os seus pés como bronze numa fornalha ardente. Prossegue dizendo, sua voz como o som de muitas águas. Veja, os cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, a voz como o som de muitas águas. Eu não sei se você já foi às cataratas lá de Foz do Iguaçu, mas você sabe, a pessoa sabe que eu gosto muito de mar, e eu já vi onda grande quebrando, já vi o barulho de mar, barulho de cachoeiras pequenas, e em algum momento elas realmente assustam, e elas fazem um som da natureza, um som assustador. E aqui usa o termo som de muitas águas. Eu não sei se é som de muitas ondas, mas imagine que a voz é uma voz que ele não pôde descrever comparando com qualquer outra coisa. Ele poderia dizer a voz de um homem forte, a voz de um homem poderoso, mas ele disse a voz era como voz de muitas águas. E mais uma vez existe até na voz de Jesus glorificado é descrito como som de muitas águas.
Então, eu imagino que é uma voz nunca ouvida antes, mas João descreveu. O mais próximo que ele, de repente, poderia mencionar aqui, voz de muitas águas. E quando nós pensamos na voz do nosso Senhor, aquela voz que, quando disse a Pedro e aos outros discípulos, siga-me, imediatamente eles largaram tudo, não mediram esforços, não mediram percas, não mediram o tamanho do prejuízo ou o que aconteceria da vida deles, simplesmente eles seguiram. Eu lembro no dia que eu me converti, eu escutei a voz, uma voz nunca ouvida antes, apesar de ter sido Deus usar a voz, o meu amigo que hoje é pastor, mas foi uma voz que eu nunca ouvi antes, e aquela voz, por causa da palavra que ele falou, era a voz que eu nunca tinha ouvido antes. Quando ele disse meu filho, e eu naquela madrugada me converti, eu já contei, um pouco sobre o testemunho. Então era uma voz que eu nunca tinha ouvido. E aqui João descreve a voz de muitas águas e nos dá um pouco de quem é o nosso Redentor, e aqui descrito. Então ela vai segue aqui dizendo, versículo 16, diz o seguinte: tinha em sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Que as palavras do nosso Salvador, tão poderosas, eficazes, e essa palavra que quando Jesus ele declarava a palavra e disse então ao coxo, levanta e anda, não poderia sequer nem o inferno, ninguém dizer ao contrário, porque uma vez que Jesus disse a palavra, ninguém poderia negar. Quando Jesus disse, filha, os seus pecados estão perdoados, a mulher adúltera, quem poderia dizer o contrário? Quando Jesus disse para mim, me chamou de meu filho, quem poderia me dizer ao contrário? Porque a palavra de Jesus é uma espada afiada de 2 gumes. E você já parou para pensar que eu e você, nós temos o privilégio de propagar a palavra, essa palavra que a Bíblia menciona, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir corpo, alma. Eu não lembro bem que fala sobre alma, espírito, corpo, junta medula, se não me engano. E nós temos esse privilégio de propagar essa palavra. E, gente, uma das coisas que eu mais amo é quando eu estou evangelizando, você é usado por Deus e Deus dá uma palavra e você sabe que aquela palavra foi como espada. E quando você vê aquela pessoa quebrantada e quando aquela palavra ela atinge a alma daquela pessoa, porque ela é a espada do Espírito, ela vem a prantos, ela traz arrependimento, e essa pessoa ela se entrega a Deus, se arrepende. É a espada da palavra de Deus. Diz aqui, aquele que tem da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. E olha só o que diz, sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Meu Deus, como assim? Um rosto que brilha como o sol em todo o seu fulgor, ou seja, em todo a sua potência. Se o sol é um dos elementos mais poderosos do universo, na qual se a Terra se aproximar um pouco mais do sol, todo mundo aqui derrete, morre, simplesmente todo mundo evapora. E diz aqui, João menciona, usando essas palavras, o rosto de Jesus era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. Você tem ideia do que é do rosto de alguém? Ele resplandecer
como um sol que brilha na sua maior intensidade. Eu sei, talvez você pode estar achando, mas o que o Carlão está querendo dizer? E eu oro para que o Espírito Santo te revele, traga à luz a palavra. Porque o nosso Salvador, quando João viu, além dos olhos como chama de fogo, das vestes, dos pés, viu também o rosto de Jesus, que brilhava como o sol em seu maior fulgor. E então, quando nós olhamos para o nosso Salvador, que é carregado de tamanho brilho do sol no rosto dele, nós apenas podemos dizer: Ele é o Senhor dos Senhores. Que nessas palavras de João, talvez seria muito difícil ele detalhar e trazer algo mais fácil de entender, mas de alguma forma nós que cremos, nós entendemos, nós sabemos que o nosso Salvador, ele é carregado de majestade, ele é carregado de perfeição. Nele ele é a própria perfeição, ele é a própria santidade, ele é a própria poder. E quando nós começamos a meditar nessa revelação que João teve de Jesus glorificado, conforme diz os estudiosos, nós começamos a contemplar, mas não é um qualquer contemplar, é contemplar o nosso Salvador como alguém tão grande, tão perfeito, tão cheio de poder, que João não descreveu de uma forma que nós conseguimos falar, sim, não parece tão fácil de entender, mas nós conseguimos de alguma forma agora enxergar a grandiosidade do nosso Salvador e o quão Senhor Ele é. E aí, olha só o que diz no versículo 17: quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e sou o último. Quando o vi, caí como morto. É claro que alguém que está diante de Jesus glorificado, com todas essas, o que nós descrevemos aqui, olhos como chama de fogo, o rosto brilhando como o sol em seu maior fulgor, Jesus glorificado, não houve outra coisa a não ser João cair como morto aos seus pés. Agora imagine, João, salvo, remido, perdoado, lavado no sangue de Jesus, que foi levado em espírito para essa visão, caiu como morto diante de Jesus. Que dirá do pecador que não se arrepende? Ele nem sequer pode chegar perto da santidade de Deus. Que dirá daquele que rejeita a Deus? E João aqui, ele cai como morto. E quando nós pensamos que quando nós ressuscitarmos, morrermos, ressuscitarmos, a Bíblia diz em Coríntios que nós teremos um novo corpo. E quando nós pensamos que os anjos estão diante de Deus, sem cair como morto como João, eu penso, quando nós recebemos um novo corpo, nós estaremos pleno, completo. E sabe, quando nós estivermos diante de Jesus, nós não vamos precisar ter medo. Nós vamos estar totalmente, não digo à vontade no sentido de desrespeito, mas nós vamos estar diante do nosso Senhor sem medo, totalmente aceitos. Mas João, ele foi levado em espírito, mesmo assim ele caiu como morto diante do nosso Redentor, do nosso Salvador, que agora se manifestou a João
numa posição em que não mais como um cordeiro. Sim, ele veio como cordeiro, mas agora como o Senhor dos Senhores, como aquele que tem chama nos seus olhos, como aquele que o rosto brilha como o sol e a sua voz é como voz de muitas águas. E agora vocês devem pensar: meu Deus, então Jesus foi revelado aqui a João de uma forma que o medo tomou conta dele. Sim, o medo tomou conta dele. E João entendeu o quanto Jesus ele era o Senhor dos Senhores, aquele cheio de poder. Mas quando nós vemos aqui que Jesus colocou a mão direita sobre João e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. O Senhor dos Senhores. Era necessário que João tivesse a revelação de Jesus glorificado, a ponto dele cair como morto e a ponto dele entender que Jesus é cheio de santidade, de poder, de perfeição. Era necessário. E é necessário para a igreja, para nós, para mim e para você. Por que será que está escrito aqui a Bíblia, a palavra de Deus? Eu não sei se você já fez essa pergunta, e eu me fiz essa pergunta. Será que eu olho demais para um Jesus bonzinho, que sempre perdoa? Sim, lógico que ele perdoa, ele sempre quer nos resgatar. De um Jesus amável, que deu a sua vida. Sim, tudo isso é muito verdade. Mas será que a igreja de Jesus Cristo não precisa entender essa visão de Jesus glorificado e saber que a vida cristã não é somente na misericórdia de Deus, na bondade, na entrega de Jesus? Mas se João caiu como morto e viu e teve toda aquela experiência, com certeza a vida dele nunca mais foi a mesma. Lógico, eu e você não sabemos, não tivemos no lugar de João. Mas com tudo isso, mesmo assim, Jesus põe a mão direita sobre João e diz: não tenha. E falou: não tenha medo, não tenha medo. E então Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Eu estive morto, Jesus disse, por um breve tempo, mas conforme nós vemos lá no começo, que diz que Deus fala que Ele é alfa e o ômega. Se você pensar, o homem, o que é o homem diante da eternidade de Deus? Não é nenhuma poeira, né? Jesus disse: eu estive morto por um breve tempo, para que, conforme diz lá em Romanos, para que a humanidade visse que Deus amou o mundo e provou seu amor, havendo Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mas diz: eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E a Bíblia diz que o maior inimigo, Jesus venceu o maior inimigo, a morte, e tem as chaves do inferno. Ninguém entra, ninguém sai sem a permissão de Jesus. Ele tem as chaves. Agora, diante de tudo isso, quando nós pensamos que Jesus, a visão de Jesus glorificado, ele trouxe
temor a João. E eu penso, minha opinião, penso que a Igreja de Jesus Cristo precisa também compreender melhor essa visão de Jesus glorificado. Sabe por quê? Porque logo em seguida, Jesus, ele vai falar o quê? Ele fala o seguinte, quando ele começa, Jesus ele fala, olha, escreve as igrejas, João, escreve as coisas do presente e as coisas que há de vir. E quando João começa a escrever as cartas, sabe o que é interessante que eu percebi? Que para cada igreja, quando João começa a escrever as cartas, ele descreve uma dessas características. Por exemplo, quando ele escreve para a igreja de Tiatira, olha como é que está escrito. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Pense comigo, se nós fôssemos dessa igreja de Tiatira e João está escrevendo as palavras que Jesus falou para ele escrever para essa igreja, e Jesus está falando o seguinte: olha, essas são as palavras do Filho de Deus, são as palavras de Jesus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ou seja, Jesus está falando, olha quem está te escrevendo, é alguém que tem os olhos como chama de fogo. Sim, como eu disse, Jesus foi cordeiro que foi como matador, né? Só que agora Jesus está dizendo, olha quem te escreve, aquele que tem a chama nos olhos. E aqui quando ele escreve para a igreja de Pérgamo, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, para cada igreja, ele começa falando, olha, quem escreve, quem está mandando escrever sou eu, Jesus, ordenando para João escrever. Mas quem está escrevendo é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem está escrevendo aqui para Tiatira é aquele que tem chama nos seus olhos. Então, como você receberia essa carta? Peraí, Jesus está se apresentando como aquele que tem o rosto que brilha como o sol em seu maior fulgor, como aquele que tem chama nos seus olhos. Por isso, eu lembrei de algo. Quando eu estava evangelizando 2 semanas atrás, eu falei para um rapaz, olha, veio uma palavra, né? Olha, se no coração de Deus o que Ele está pensando e desejando e preocupado também é salvar os perdidos. Quando ele vier buscar a noiva, a sua igreja, mas Ele quer salvar os perdidos, isso está no coração de Deus. Ele se entristece por ver os seus filhos se distanciando, o pecador se afundando no pecado. E eu disse, se o que a Bíblia diz for verdade, falei na Evangelizando, nós deveríamos desesperadamente fazer algo, se arrepender, buscar a Deus, buscar a Cristo, entregar a vida a Jesus. Se a Bíblia for verdadeira, eu falei Evangelizando, querendo dizer, lógico que eu creio que é verdadeiro, mas querendo dizer para o rapaz. E ele fez arregalou os olhos, né? Ele ficou com medo, né? Tinha desviados ali no meio. E eu falei, no coração de Deus Ele deseja perdoar. E agora, se nós pensarmos do Jesus glorificado, que tem chama nos seus olhos, que o rosto brilha como o sol. E, gente, todas essas características, eu não estou querendo dizer que quando nós vivemos na eternidade, que Ele vai se apresentar dessa forma, porque mais adiante em Apocalipse, vai dizer que justamente que João tem a visão de Jesus como um cordeiro quando abre os selos. Mas era necessário que João tivesse essa visão de Jesus glorificado. Agora pense,
que se nós temos essa realidade de Jesus glorificado em sua majestade, poder, tão grande poder que não há como medir, em sua santidade, como que nós vamos viver para Ele? Como que nós vamos, conforme depois que João teve essa visão, com certeza a vida dele não foi a mesma. E eu creio que essa visão de Jesus glorificado é importante que a igreja compreenda melhor, para que nós não tenhamos só aquela ideia: Jesus é bom, sim, é bom, ele foi à cruz, morreu, ele é cheio de misericórdia, ele perdoou, sim, mas não se esqueça que é Jesus descrito nessa passagem que nós vemos. Ele há de voltar, ele há de julgar, ele há de salvar, há de perdoar, há de resgatar, buscar a noiva, a sua igreja. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte, nos traga luz, nos revele como o Senhor dos Senhores, se revele a nós sempre como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Espírito Santo possa ter falado aos meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor abençoe a Tua igreja, possamos, Deus, compreender ainda mais a Tua Escritura e essa visão de João possa nos despertar, trazer revelação maior de quem o Senhor é, em Sua majestade, santidade, grandeza e poder. Obrigado, Deus abençoe a Tua igreja, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como vocês sabem, a pregação foi gravada, então eu não consigo interagir com vocês. Não sei se alguns comentaram algo, mas Deus abençoe. Obrigado por estarem aí juntos. E domingo que vem continuamos com o nosso culto online. Estejam orando pela igreja, pelos irmãos. E todos sabem, né, da preocupação, né, do aumento de casos. Então estejam orando e qualquer novidade estaremos informando nas redes sociais, tá bom? Então Deus abençoe grandemente aí, um ótimo domingo a todos. Fique na paz. Deus abençoe.